vai desenvolver outra argumentação para desenvolver outra tese, mas uma tese que está subordinada àquela tese anterior. Pelo menos é assim que eu vejo, não sei se vocês veem assim. Vamos ler para ver se é assim. Aqui, jamais negaríamos o seguinte: quem conhece aqueles bons apenas como inimigos, não conheceria senão inimigos maus, e os mesmos homens tão severamente contidos pela vigilância mútua, pelo ciúme interpares entre iguais, que, por outro lado, se mostram tão pródigos em consideração, autocontrole, delicadeza, lealdade, orgulho e amizade nas relações entre si, para fora, ali onde começa o que é estranho, o estrangeiro. Eles não são melhores que animais de rapina deixados à solta. Ali desfrutam a liberdade de toda coerção social. Na selva, se recobram da tensão trazida por um longo cerceamento e confinamento na paz da comunidade. Retornam à inocente consciência dos animais de rapina, como jubilosos monstros que deixam atrás de si, com ânimo elevado, equilíbrio interior, uma sucessão horrenda de assassínios, incêndios, violações e torturas, como se tudo não passasse de brincadeira de estudantes, convencidos de que mais uma vez os poetas muito terão para cantar e louvar. Vamos dar uma paradinha aqui. É um texto pesado, né? Assim, um texto que até choca um pouco. Quem gostaria de comentar esse trecho aqui? O que vocês entenderam desse trecho? Notaram que há uma quebra no texto, isso aqui é uma espécie de digressão. Ele está falando de como se formou os valores nobres em oposição à maneira como se formou os valores dos escravos. E aí ele faz uma digressão, vai falar um pouco mais sobre esses nobres. Vai esmiuçar sobre esses nobres, uma espécie de digressão. E o que diz essa digressão? Quem gostaria de se colocar? Ô João, eu vejo o seguinte: esses nobres, entre eles que engendraram os valores, entre eles mesmos, né? Eles são contidos, têm respeito, né? Tratam de igual para igual, tal. Mas no fundo, eu não digo no fundo, sei lá, as palavras não seria bem essa. Mas carregam como corpo, como ser humano, como essa besta fera que nós somos também, não deixa de lado o que é na sua, o que é também, né? Que nós não somos nem um lado nem o outro. Então esse outro lado que estaria nos costumes, na delicadeza, tal, quando se vê solto, quando se vê sem ninguém pelo lado, está sem lei, por exemplo, pense aí numa multinacional que chega lá nos Estados Unidos, respeita a regra, tudo bonitinho, respeita tudo. Quando bota lá na África, meu amigo, explora menor, faz vacina em todo mundo, enfim, vacina é coisa boa, exemplo foi mal. Faz, enfim, tudo de errado. E lá se parecia bom, e quando chega aqui, quer dizer, na verdade existe uma contradição de comportamento aqui. Não digo que a palavra é contradição, aqui eu já estou vendo uma determinada perspectiva. Então, o fenômeno é assim, o fenômeno é esse, é um fenômeno com mais de uma face. Parece... O mesmo fenômeno, né? Mais de uma face. Pois não. Opa, desculpa aí. De certa forma, parece que ele está dizendo que a partir de um determinado momento, o homem, quando passou em viver, de certa forma, em comunidade, ele perdeu determinadas características, de certa forma, ou não necessariamente, ou ele foi coagido, né, a um tipo de adestramento que enquadrou ele nessas características aqui que ele acabou de elencar aqui, né? Ele era um animal entre outros animais, né? E de repente, quando ele foi para esse contexto social, ele passou a ser coagido por determinados outros valores que foram engendrados, ou nem outros valores, mas na verdade foram instituídos valores, né?
Parece isso. Eu não vejo essa vida social, não, vida social interpares, né, entre eles, né? Mas quando eles partem para o que é o estranho, o estrangeiro, né? É aí que eles mostram as aves de rapina que eles são, né? Mas eu acho que eles só são contidos pelos costumes entre eles, né? Entre os nobres, né? Entre os nobres eles têm toda a fidalguia, né? Uhum. Né? Mas é engraçado quando ele bota isso aqui, o estranho e o estrangeiro, né? Isso é uma boa observação. Não é, ou seja, não é selva, quer dizer, selva no sentido no sentido obesiano, sei lá, da guerra, né? Uhum. Mas aqui, sem dúvida, né, eu acho que é de cima para baixo, né? O que está embaixo eles tratam como se fossem, né? Eu acho que a observação de. Alguém ia falar aí? Quem é que ia falar? Eu ia só dizer o seguinte, porque às vezes a gente fica pensando, não, porque o nobre, não sei se a palavra é adequada, mas eu penso aqui até em tribo mesmo. Quem é da minha tribo, tudo bem, aqui a gente está se respeitando. Quem for de fora de outra tribo é cacete, entendeu? Assim, não sei se é a palavra, mas é só para a gente tirar isso desse termo. Porque quando a gente bota senhor, escravo, né, nobre, enfim, é um modelo. Eu acho que Nietzsche cria um modelo muito legal para a gente analisar a realidade social, sabe? E o que nós somos, ser humano, interagindo na realidade. Né? Só isso. Eu tenho a impressão que a análise de Jorge está muito boa. Eu acho que é isso mesmo que Jorge falou. Isso é chocante, né? Agora, sobre o que Sérgio falou, ele usa o termo nobre. É ele que usa. Isso não quer dizer que a gente tem que concordar. Olha, as coisas devem ser assim mesmo. A gente deve ter uma sociedade meio espartana. Por que eu estou trazendo Esparta aqui? Só para a gente poder situar. Todo mundo se lembra da história da Grécia, sabe que Esparta a gente tem uma cultura belicosa. Os espartanos eles são formados desde criança na arte da guerra, são formados para virar soldado mesmo. E eles estão em relação, numa íntima relação social social opressiva em relação com os ilotas. Não sei se vocês se lembram. Ilota era um povo que vivia mais ou menos na mesma região, lá de Esparta, um povo que vivia da atividade do campo, agricultora, etc., e que era oprimida, dominada pelos espartanos. E entre os espartanos, há uma disputa, entre eles há uma disputa também, tanto é que ele coloca aqui, Nietzsche, há ciúme, há uma tensão, uma certa tensão, mas uma tensão de respeito interpares. Mas fora desse grupo, eles são feras. Só para vocês, eu estou trazendo esse exemplo de Esparta, só para a gente ter ideia. Faz parte da formação da criança, do espartita, da criança espartana, faz parte da sua formação militar, sair à noite e entrar na casa de um ilota e degolar alguém da família do ilota. Seja uma criança, um pai, uma coisa que para mim é uma coisa horrorosa. Quando eu li isso aqui estudando história, eu fiquei assustado. Assim. Que é uma coisa, veja, faz parte da formação matar o cara, uma pessoa mas não tem essa ideia, justamente eu trouxe essa ideia de pessoa, não é? Esse pensamento de pessoa, considerar o outro estrangeiro como pessoa, para essa forma de pensar, para essa maneira de pensar, não tem sentido. Quem são pessoas? As pessoas são esses meus pares. Fora desse meu grupo de guerreiros, de iguais, que eu trato com autocontrole, com lealdade, com um certo ciúme, com uma certa disputa, mas há um respeito. Se eu tiver de brigar com alguém desses meus pares, eu vou buscar o duelo, porque eu vou estar lutando contra alguém que é mais ou menos igual a mim, faz parte dessa casta, mas quem estiver fora, eu posso até degolar para treinar, para formar minhas crianças. Minhas crianças devem degolar os ilotas. É um negócio chocante o que Nietzsche está trazendo aqui.
E aí, Sérgio, isso assusta tanto, porque, olha, a Nietzsche está chamando isso de nobre. Está chamando isso de nobre, uma pessoa que é capaz o que ele traz aqui, né? Ele deixa um rastro de violações, torturas, incêndios, assassínios. Esse nobre de Nietzsche, fora do grupo, desse grupo interpares, é alguém muito violento. Então, ele tem duas facetas. Ele tem duas faces, esse nobre de Nietzsche. Esse nobre de Nietzsche tem um determinado comportamento dentro dessa coerção social, essa coerção, ou ele sofre uma coerção social, mas essa coerção social é uma coerção que, e aqui é interessante, não é outro tipo de coerção social, é diferente da coerção social do escravo. A coerção social do escravo vai dizer o seguinte: olha, o corpo é algo que deve ser controlado, o corpo é o lugar do pecado, o que pode ser chamado de fraqueza, na verdade, não é fraqueza, a submissão não é submissão, isso significa resignação, isso aqui é virtude, são dados outros nomes, como o Sérgio falou, diferente de uma perspectiva. De outra perspectiva, eu vou dar outros nomes à fraqueza, certo? Mas eu tenho um tipo de coerção social entre os escravos. A coerção social aqui do nobre, ela se dá por essa espécie de vigilância mútua, de respeito mútuo, uma vigilância mútua, um respeito mútuo, que não vai dizer o corpo é o lugar do pecado. A força a sexualidade, a virilidade, a violência não é pecado. Agora, você não deve usar a sua força, a sua virilidade entre os pares de maneira gratuita, porque senão acaba com a coesão social. Então, há uma coesão social que promove a coesão social desses nobres, que controla a força desses nobres nessa relação interpares. Mesmo entre eles há um conflito, mas é um conflito normatizado. É aquele duelo do guerreiro grego, etc. Mas fora, eles voltam à selva, eles voltam a essa violência. E é interessante que o Nietzsche vai elencar, a gente vai ver alguns exemplos, entre aspas, históricos, de determinadas culturas que exercem a violência de maneira sem freios, de forma sem coerção, fora do grupo. Isso é muito chocante. É muito chocante. João, a gente estava lendo, temos um grupo com amigos, né, de leitura, e a gente estava lendo Macbeth, de Shakespeare ontem, né? E Macbeth é justamente isso, né? O contexto é o seguinte: ele chega de uma guerra, onde ele foi o herói, ele matou, trucidou como quis. Quando ele volta, ele é eleito, dá um segundo baronato a ele, né? Mas aí, a partir disso aí, a partir de uma revelação de umas bruxas, não sei o que, ele mata o rei, mata um outro barão, mata a mulher de um outro alto na hierarquia. Ou seja, quando ele foi bem visto enquanto ele estava matando né, o estrangeiro, né? Quando ele volta e mata os pares dele, aí sim, né, os pares se voltam contra ele, né? É como se fosse uma espécie de uma força para voltar essa normatização que você falou, né? Ele rompeu os costumes, né, do povo, que não se mata um rei, com subterfúgio, né? Ele fez um subterfúgio para matar o rei, para matar gente da hierarquia nobre, né? E isso foi extremamente sancionado, né, pelos nobres, né? Ô, João, tem uma dúvida. Pois não. Mas só um minutinho se eu comentar isso de Jorge. Certo. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, Jorge. E isso é muito chocante. Para mim, eu leio isso, eu leio Nietzsche há muito tempo, mas eu acho isso muito chocante. O que não quer dizer, eu achar chocante, não quer dizer que esse fenômeno não exista. Agora, sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo, um texto desse é muito complicado. Uma pessoa dizer, olha, há organizações sociais que são assim, que olham para dentro de si, que promovem uma coesão social, que impede essa violência interpares, ou pelo menos controla a violência interpares, normatiza essa violência interpares, a violência vai se dar por meio do duelo, etc. E fora, eles são essas bestas louras, essa
esse animal de rapina. O curioso é que, de fato, a gente pode encontrar, estudando história, até aqui no Brasil, viu? Vai estudar a cultura guerreira do Tupinambá. O herói Tupinambá é aquele que mata muitos inimigos fora do grupo dele. Mata inimigo e come os inimigos. E consegue aprisionar os inimigos e devora os inimigos. Então, a gente vai encontrar isso em várias culturas. Algo que é muito chocante, sabe? Agora tem que ter maturidade para ler isso. Primeiro, no meu entender, desculpe fazer esse parênteses aqui, mas eu acho que isso é importante nessa época que a gente está vivendo. Né? Tem que ter maturidade em dois sentidos. Primeiro, para não ler isso e dizer, olha, isso é um nazista, isso é não sei o quê. Primeiro, a gente tem que ler o texto. A gente não pega nem para botar debaixo do braço como uma Bíblia. Há talvez aqui alguma verdade chocante, uma verdade que não é nada politicamente correta, a gente tem que ter essa maturidade de ler. E tem que ter uma segunda maturidade também. A primeira maturidade é essa, poder ler e analisar isso daqui, certo? Não com aquele... sem esperar que Nietzsche vá falar a linguagem politicamente correta do século XXI. Não pode esperar isso, que Nietzsche vá utilizar todas essas regras do politicamente correto do século XXI. E a gente tem que ter uma maturidade também para não virar um nazista. De dizer, olha, não, isso aqui existiu e o certo é isso. O correto é isso mesmo. Essa cultura da força bruta, que deve se conter entre os iguais e interpares e fora, porrada. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, às vezes dizem, eu sou totalmente a favor de filosofia no ensino médio, mas, por exemplo, levar um texto desse para o ensino médio, eu não teria capacidade de trabalhar um texto desse para menino no ensino médio. Isso aqui fecha a cabeça do... É o seguinte, veja, é porque eu fico achando que Nietzsche, pelo menos é assim que eu procuro ver, Nietzsche está simplesmente modelando. Ele está modelando as coisas, ele está querendo mostrar para a gente a realidade dessa maneira. E não está fazendo o juízo de valor que eu acho que é bom, que é ruim, que todo um lado, que todo outro, que sou do esporte do Santa Cruz. Não é isso. Ele está simplesmente modelando e dizendo, ó, gente, o fenômeno é desse jeito. Você acha bom, ruim, mas a gente degola, mata, tal. Gente, é desse jeito, é uma desgraça. Então, eu acho que ele simplesmente ajuda a gente a dizer isso. Agora, querer que as pessoas... Não, vamos procurar não ser assim, tal. Não é o ideal, porque se for, todo mundo se dá mal. Mas que, no fim, se deixar solto, é tudo um bando de besta-fera. E nós estamos vendo, infelizmente, né? Ou melhor, até hoje, né? O ser humano é essa desgraça mesmo, né? O único ser da Terra que não deu certo até agora, né? Enfim, é por isso que eu ficaria tranquilo, assim, numa apresentação para o pessoal. Botava como modelo, ó. O modelo é desse. Agora não é que isso é bom ou ruim e tal. É um modelo. Eu não sei só se Nietzsche está condenando, né? Eu acho que não. Porque ele não está emitindo juízo de valor, não. Ele está dizendo que é assim. Será que é porque ele botou um nome de nobre? Sei lá. Não, ele não tinha outro nome para botar. Acho que é mais fácil de botar um nome para modelar foi esse, talvez, sabe, Jorge? Não sei, mas aí a gente não pode entrar na cabeça do cara, né? O que é que ele achava, se ele se achava nobre, sei lá, eu não sei. Vamos lá, assim, Sérgio, eu concordo em parte com você, mas realmente em parte. E eu acho que a breve observação que Jorge soltou aí é também muito interessante. A primeira parte da sua fala eu estou totalmente de acordo. Ele está dizendo, olha, as coisas são assim, as coisas foram assim, existiram determinadas culturas, determinados grupos sociais que agiram dessa maneira. Vá para a história, vai ler literatura, vai ler Homero, lê a Ilíada. Ilíada quem é cantado pelos deuses, quem é amado pelos deuses. O que ele diz assim, o que ele diz aqui, né? Esses grupos guerreiros fora desse grupo, aqui, o Nietzsche está dizendo, né? Fora da relação interpares, eles vão, assassinato, é estupro, é violação, é incêndio, etc. E depois eles vão ser cantados pelos deuses, ou pelos poetas, e vão ser amados pelos deuses.
E é isso que tem na Ilíada. Quem já leu Ilíada sabe que o negócio ali é barra pesada. É lança entrando por um vidro, saindo pelo outro, é cabeça sendo degolada, é olho, o cara dando uma porrada na cabeça do outro, o olho explodindo, o olho saindo, arrancando pedaço. É assim. O Velho Testamento é assim também, né? Não é a mesma coisa. Boa observação, boa observação, boa observação. Porque o Nietzsche, aí a gente vai entrar na segunda parte, aliás, viu? Na segunda parte, a que talvez eu discordo. Então, isso aqui é muito rico. Nietzsche, com esse posicionamento polêmico dele, totalmente politicamente incorreto, ele está dizendo, olha, no fundo do ser humano, pelo menos de um tipo de ser humano, é essa violência. Essa besta loura, esse animal de rapina está aí. E teve cultura que louvou, só um minutinho, Jorge, teve cultura que vai louvar isso, que vai dizer, isso é bom. A Ilíada diz que isso é bom, mostra pra gente que os deuses, quem é o mais amado dos deuses, o guerreiro mais amado dos deuses? O que mata mais gente. Quem é que mata mais gente? Aquiles. Aquiles entra volta à batalha, ele dá um grito, só com o grito dele ele mata 12 troianos. E esse, ou seja, o que é louvado aqui, esse cara que mata mais gente. Então, aí eu entro na segunda parte. Entender que Nietzsche não se posiciona a favor disso, talvez ele não se posicione, aqui eu concordo com você, que a gente deveria ter que a gente não deveria temer, ou não deveria promover um controle dessa força bruta, um certo controle dessa força bruta, que a gente não pode cair numa espécie de sociedade da força bruta, eu concordo com você. Mas que ele não tome, num certo sentido, isso como paradigma da transvaloração dos valores dele, ou seja, a valorização do corpo, a valorização da força, não, repito, não necessariamente decalcar essa cultura homérica e trazer para a modernidade da mesma maneira, ou seja, uma cultura da violência, porque é uma cultura da violência. Aí eu concordo com você. Mas que ele pega, num certo sentido, isso como paradigma, não tenho dúvida. Que a gente deve concordar com ele, aí é outra história. Mas que ele pegue, aí eu estou com o Jorge, que ele pega isso daí como um modelo, a gente vai ver, inclusive, no final do texto, que já falta 5 minutos, não sei se vai dar tempo, ele pega, viu, Sérgio? Isso não quer dizer que a gente deve concordar com ele, não toma ele como Bíblia. E, aliás, aí você fez essa observação, no Antigo Testamento tem isso, no Antigo Testamento tem pau, tem muita pancada. Tem povos que são exterminados. Os amalequitas, por exemplo, Deus disse para exterminar esse povo e os amalequitas foram exterminados. Não é à toa que a gente vai dizer, olha, nada contra o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não tem muito de ruim, não. Por quê? Então, por isso que Nietzsche a gente tem que tomar essa maturidade com Nietzsche, porque eu diria, Sérgio, que ele, de acordo com você, ele descreve, o negócio é assim mesmo. Mas, além disso, ele se movimenta em direção a um dos lados da história. Claro, no meu entender, ele não está defendendo, e se a gente ler a obra de Rousseau, do resto, ele não vai defender uma cultura de força bruta, não é isso. Mas ele está mais próximo dessa cultura guerreira, assim. Mas Alberto, Jorge tinha alguma observação antes de você. Aí depois tem Alberto. Jorge, tinha alguma coisa para falar? Não. Eu tinha observação, mas vai fugir um pouquinho do coisa. Deixa Alberto falar, não tem problema. É porque a minha dúvida, ela se dá na questão da gênese de toda essa questão, né? Porque quando eu li o texto ali, me remete a justamente quando é que foi que houve o surgimento dessa questão desses conflitos que se deram diante da perspectiva de sempre haver uma determinada predominância de uma casta que é considerada nobre em detrimento de uma casta que é considerada escrava, né? Como é que se deu essa perspectiva, a partir de que momento, e aí eu entendo que de certa forma isso se deu a partir do momento que começou a existir esse paradigma da civilização, pelo menos eu entendo assim, né? Que há sempre uma determinada predominância de um determinado grupo que estabelece regras e tem essa questão de que entre interpares eles respeitam uma determinada normatividade, mas que faz parte de uma normatividade maior,
que faz parte da gênese do surgimento dessa questão conflituosa, né? Então eu fico pensando como é que Nietzsche entende essa questão, a partir do momento, pelo menos eu acho, que eu interpreto no sentido de que o homem era um animal dentre os outros animais, e a partir de algum determinado momento ele deixou de ser, e a partir disso foi necessário haver uma predominância de determinado grupo sobre outros. A partir de um determinado momento ele percebeu que era necessário fazer isso. Não sei o que é que você teria a comentar sobre isso, João. É uma questão muito boa, viu, Alberto? Na verdade, eu desconfio aqui que você esteja lendo esse trecho aqui à luz do 16 da segunda dissertação, do 16 e do 17. Eu acho que esse trecho está intimamente relacionado com o 16 e com o 17 da segunda dissertação. Mas eu tenho a impressão que, que na verdade, a gente deve fazer o caminho oposto. Ler o 16 e o 17 da segunda dissertação à luz desse texto aqui. Porque Nietzsche, lá ele vai dizer que o homem era um animal entre os outros animais que exercia sua força, sua violência livremente. Aí, num determinado momento, ele foi coagido a entrar no Estado. Ele usa o termo Estado. Só que, como foi implantado esse Estado? No 17, ele vai dizer: esse Estado foi quando um grupo guerreiro mais forte submeteu uma população, por vezes, maior, mais ampla, à coerção de suas leis. Ou seja, e lá ele vai usar besta loura também, ele vai voltar. Ou seja, quando ele está falando no 16 e no 17, esse grupo de animal, do animal homem que vive no ermo, ele, que é submetido ao Estado, essa submissão, ela se dá já para um grupo organizado socialmente, que é o grupo das bestas louras. Então, eu acho que a gente deve ler ao contrário. Agora, a pergunta tem duas perguntas aqui, porque na verdade você colocou uma pergunta e tem uma pergunta subjacente. Quando começou esse grupo a se organizar, essa sociedade guerreira? Não está claro, isso a gente não fala. Como começou e quando começou essa sociedade guerreira em que essas figuras que são derivadas da besta loura começaram a se reunir e produzir uma coerção de respeito interpares? Isso ele não fala. Ele fala do surgimento lá da má consciência, que ela deriva de uma outra transformação social, uma transformação social que se deu por meio da coerção violenta desse grupo de bestas louras sobre uma população que vivia no erro. Né? Agora, você colocou também, quando começa quando esses valores guerreiros caem e são submetidos, são subjugados por valores dos escravos. É uma transformação dos valores escravos. Isso ele traz na seção 7 dessa dissertação, né? Um momento em que há uma reviravolta, quando numa determinada população passam a prevalecer esses valores, o Léo Van trouxe, esses valores da casta sacerdotal. E aí ele dá um exemplo histórico. Isso aconteceu, por exemplo, nos judeus. E isso é fruto de quê? É fruto de uma determinada configuração histórica, uma configuração efetiva histórica. O povo, os judeus, foi escravizado. Quando ele foi escravizado, para ele não perder a coesão, ele foi dirigido politicamente por uma casta de sacerdotes ascéticos. Essa casta de sacerdotes ascéticos produziu um conjunto de valores que eram invertidos em relação àquele conjunto de valores nobres, guerreiros, que existia no povo judeu. Então, em determinados momentos de algumas sociedades, aconteceria essa transvaloração, no momento em que os valores são invertidos. E isso teria acontecido também em Roma, que é quando o imperador se torna cristão. A gente já leu naquele texto, né? Onde ele faz uma alusão
Constantino. Então, eu desconfio que você esteja fazendo essa leitura. Não sei se você está lendo esse aqui em relação ao 16 e ao 17. Eu trouxe ao 17 da segunda dissertação. Eu sugiro que se faça uma leitura inversa. Eu acho que é muito bom que você trouxe aqui, mas uma leitura inversa, no sentido de que lá deve ser lido à luz daqui. Quando eu falo a sessão 16 e 17, todo mundo tem isso aqui em mente, lá aquele momento em que ele fala do surgimento da má consciência, né? E aí, pessoal? É isso mesmo, só que com exceção da questão da transvaloração, mas era essa a dúvida mesmo. Eu sugiro que leia de novo lá, mas a partir do que é dito aqui. Eu acho que isso aqui vem primeiro, e vem primeiro no livro. Isso aqui vai dar sentido ao que vem lá, na seção 16 e 17 da segunda dissertação. Mas na frente ele fala, né? Mas na frente ele fala, né? Nessa mesma seção, foram as raças nobres que deixaram na sua esteira a noção de bárbaro, né? Todas essas conquistas, né? Os outros povos são sempre os bárbaros, né? E bárbaro é grego, né? Mas avanalético, né? Talvez já havia noção de bárbaro. Ele bota noção e bota... Primeiro, ele bota entre aspas, então ele está falando da palavra, ele está falando da noção. Na noção. Ele está falando da noção pelo menos dessa noção daquele que destrói, mas quando você chama bárbaro e entende bárbaro como aquele que destrói, é a concepção de quem está sofrendo essa destruição. Esse cara tem isso aqui em mente. Porque bárbaro para o grego é outra história. Não, bárbaro para o grego é o que ele não fala grego, né? Quem não fala grego. Ou seja, quem não é grego. Quem diz blá blá, né? Quem diz blá blá, coisa que você não entende, né? Ou seja, o bárbaro no grego é ruim. O bárbaro pro que é oprimido é mal. Mas é engraçado que em Roma, pelo menos, né? Quem organizou os bárbaros, porque se os bárbaros invadiram Roma, os bárbaros também foram invadidos por Roma, né? No sentido cultural, né? Quem organizou os bárbaros, quem deu uma organização social e até um alfabeto foram os romanos, né? Então tem essa relação. E dentro dos bárbaros também existia a classe nobre, né? Sim. Inclusive os romanos respeitam, né? Um herói franco, né? Ele é aprisionado e não matam ele, respeitam ele como um nobre também, né? Entendeu? Como alguém... Então acho que tem... Pois não, Jorge, pois não. Eu só ia fazer uma observação assim, porque me parece que para que os nobres levem o povo à guerra, né, eles precisam introjetar os valores nobres no povo, né? Você vai fazer um exército, né? Você vai fazer um exército, você... Se o povo tiver com essa concepção deles são maus, ninguém vai para a guerra, né? Você precisa introjetar os valores nobres no povo, né? É interessante que ele cita... Eu sugiro, só fazendo um parênteses, a gente vai parar daqui a pouco, já estourou o tempo, mas que a gente continue a partir dessa sessão. A gente parou aqui, já tem algumas conquistas, eu acho, de análise do texto, e todo mundo se lembrar e fazer anotações do que a gente falou aqui para a gente continuar. Mas é muito interessante que ele vai citar a canção fúnebre, oração fúnebre de Péricles, que aparece lá em Tucídides, né? Tucídides todo mundo localiza aqui, né? O historiador grego que vai falar da guerra do Peloponeso. E essa oração... Exílio não. Tucídides. Exílio é Trabalhos dos Dias e Teogonia. Tucídides é um historiador, né? Tucídides e Heródoto são historiadores, né, gregos. Heródoto, ele vai... É uma fonte muito boa, boa entre aspas, não é uma das que tem para falar dos persas e das guerras médicas, das guerras contra os persas, né? E o Tucídides, ele falou da guerra entre troianos e... Desculpem, estou cansado já, viu? Espartanos e atenienses, e tratou de outras questões também. E aí tem Peloponeso, né?
E aí tem um trecho do Cídides da oração fúnebre de Péricles. O que é a oração fúnebre? Péricles foi o estratego mais importante do século V, lá do período clássico. Aí o Péricles, ele faz essa oração fúnebre, é um discurso, na verdade é um discurso, para os familiares que perderam os filhos, os jovens filhos na guerra. E é exatamente o que você está dizendo. Quem lê essa oração fúnebre é uma exaltação à guerra, olha, trazendo essas pessoas que morreram, esses jovens que morreram como heróis, e como nós somos bons, porque somos guerreiros, somos fortes, etc. É bem isso que você está dizendo. E é sintomático que Nietzsche cite aqui, nesse momento, essa oração fúnebre. Eu indico para todo mundo a leitura do Tucídides, né? O Matheus, que faz história, já deve ter lido, deve ter trabalhado em história. Indica a todo mundo. Eu sei que tem ela em português, eu não sabia nem que tinha em português, eu tenho ela em francês, mas eu vou até comprar ela em português também. Eu vi que chegou para mim, porque o algoritmo manda para você, né, as coisas, a Amazon me mandou, aí eu vou até comprar, funcionou. Mas bem, eu acho que é bem isso mesmo, Jorge. Então, a sugestão metodológica e prática que eu dou para a gente agora é que a gente tenha uma parada aqui e continue a leitura exatamente de onde a gente está. E anote as conquistas que a gente teve até agora na análise do texto e continue a partir da próxima semana.